a minha galera. Botei na sacola alegria. A felicidade me espera, não posso mais adiar, porque todo dia é dia, vou com Jesus me encontrar. Se perguntarem por mim, diga o quê? Diga pro povo que fui encontrar Jesus comigo. Fui encontrar Jesus. Fui encontrar Jesus. Se perguntarem por mim, diga pro povo que fui. Amém? Boa tarde. Podemos nos sentar um pouquinho. Vai colocar a mão no teu coração. E a gente vai cantar assim, ó: Espírito Santo, repousa. Tá bom? Pode ser sentado de mesa e coloca a mão no teu coração, fecha um pouquinho os teus olhos. E a nossa pregação de agora à tarde vai ser sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. Então desde já a gente vai começar cantando essa música para que a gente comece a entender aquilo que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Talvez a gente já tenha escutado isso outras vezes, talvez já tenha visto isso na televisão, em algum grupo de oração, talvez inclusive até tenha participado também desse momento de repouso ou de seminário de vida no Espírito Santo, né? Quando a gente clama o Espírito Santo sobre nós, que a gente fala que vai haver o batismo do Espírito Santo. Aí a palavra de Deus vai dizer que de repente houve-se um estrondo muito grande, né? E aqueles apóstolos, discípulos de Jesus que estavam ali reunidos, foram batizados no Espírito. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer essa experiência. Daqui a pouco eu vou convidar você a mais uma vez fazer essa experiência. Amém? Então deixa eu me apresentar para não dizer que sou mal educado. Eu me chamo Rodrigo, né? Já falaram meu nome, mas eu me chamo Rodrigo. Eu faço parte do grupo de oração dos jovens, né, desse movimento da renovação carismática. Pronto, aquela é a Fátima, ela não se apresentou. A Fátima da pregação mais cedo, tá bom? Ela também é do grupo de oração, tá certo? Então eu me chamo Rodrigo, faço parte desse grupo de oração e estamos aqui no Renovar 2023, tá bom? Então fui convidado para trazer essa palavra de Deus. Essa palavra de Deus, né, que mais uma vez a gente já escutou. Passamos pela experiência do amor de Deus. Depois do pecado e salvação, né? Não foram esses os temas, tá bom? Mas era relacionado a eles. Agora mais cedo foi o quê? Eita, fé e conversão, não foi assim? Ixi, eu acho que você não estava aqui não, só era eu que estava aqui. Bora buscar a força? Vai, vamos sair do intervalo. Quem não comeu, como daqui a pouco. Fé e conversão, e agora é o batismo do Espírito Santo, tá bom? Então o tema vai dizer o seguinte, ó. O tema da nossa pregação vai dizer o seguinte: fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. Fostes selado com o Espírito Santo que fora prometido. Eu queria já começar, né, falando aqui que esse batismo do Espírito Santo, ele é diferente do nosso batismo sacramental, tá bom? Eu não vou perguntar não quem é batizado ou não, porque pode ser que alguém não seja e fique constrangido, né, com vergonha. Mas geralmente a gente é batizado, sim ou não? Quando é criança a gente é batizado, tá bom? Ou então a gente tem, né, os nossos filhos, tem um filho pequeno, aí dá um tempinho ali para ele ficar um pouquinho, né, mais durinho, para ir levar à igreja e batizar, tá bom?
O nosso batismo no Espírito Santo tem a ver... Oh, rapaz, muito obrigado. A mulher da água. Obrigado pela caridade. Então ele é diferente do nosso batismo sacramental, tá bom? Mas ele tem a ver sim com o nosso batismo. O batismo sacramental, né, para a gente iniciar aqui, ele é a porta dos outros sacramentos, tá bom? Então ele abre as portas para a gente, para os outros sacramentos e também para a graça de Deus, tá bom? No Código do Direito Canônico, eu só vi aqui uma partezinha, tá bom? Ele vai falar um pouquinho aqui do batismo, só para a gente entender a graça desse batismo, tá certo? Olha o que ele vai dizer aqui sobre o nosso batismo. Ele vai dizer assim, ó: o batismo, porta dos sacramentos, necessário de fato, ou pelo menos em desejo para a salvação. Se você não é batizado, mas se você tiver o desejo, você vai ser batizado. Pelo qual os homens são libertados do pecado, se regeneram com os filhos de Deus e configurados com Cristo por um caráter indelével, daqui a pouco eu explico, se incorporam à igreja. Quando nós somos batizados, nós nos incorporamos à igreja de Cristo. E eu começo a fazer parte do corpo de Cristo também. Tá bom? Aí ele continua e vai dizer assim, ó: só se confere validamente pela água verdadeira com a devida forma verbal, né? A forma que o padre usa para fazer o sacramento do batismo, tá bom? Então, se você por um acaso não é batizado, se você tem dúvida do seu batismo, se você conhece alguém que não é batizado, se há alguém da sua família, leve, convide-o a ser batizado, porque é uma graça, tá bom? Como é o tema da nossa pregação, fostes selados. O que significa selado? Que a gente tem um selo. Esse selo é a marca de Deus na minha vida. Esse selo é a marca que Deus colocou no seu coração para que você seja filho de Deus. Você pode não querer esse selo, você pode não estar nem aí para esse selo, você pode nem lembrar desse selo. Eu posso inclusive ir para o inferno com esse selo, mas ele jamais será tirado de mim. A marca de Deus colocada no nosso coração jamais será tirada da nossa vida, da nossa alma. Se você é batizado, você tem a marca de Deus. Você carrega Deus. E onde é que está essa marca? No seu coração. Se a gente ainda não utiliza dessa marca, ontem, né, eu não lembro o que o pregador falou, acho que foi o padre Paulo Henrique. Ele falou que às vezes a gente faz uma tatuagem, não é assim? Talvez até alguém tenha aqui, né? E essa tatuagem ela vai ter o quê? Um sentido, vai ter um significado, vai ter algo que vai te lembrar. A marca de Deus, embora não seja uma tatuagem visível, ela vai te lembrar sempre que há um Deus que te ama. Um Deus absolutamente, absurdamente amoroso que te ama e que deixou você com essa marca. É por isso que o Deus vai dizer: fostes selados com a marca do Espírito Santo que fora prometido. O Senhor prometeu lá no Antigo Testamento, a gente vai já ver na palavra, esse Espírito Santo que vinha sobre nós. E a igreja, através do seu sacramento, nos proporciona essa marca. E essa marca é indelével. É isso que significa indelével. Ninguém pode apertar a tecla delete da marca que é em você. Você tem uma marca que ninguém pode tirar. Amém? Guarde isso por enquanto. A marca de Deus está em você, está em mim e em todo aquele que foi batizado. Tá bom? Por isso que o batismo vai dizer isso, que ele é a porta dos outros sacramentos. Tá bom? Então essa é a diferença. No batismo do Espírito Santo, a gente vai reviver, talvez você não lembre, quem é que lembra se foi batizado como criança? Não precisa você lembrar, você que estava lá, não, eu lembro, não. Você viu uma foto, né? Alguém me contou, quem é que lembra? Pronto, eu fui batizado aqui nessa igreja, tá bom? Na igreja do Antônio Bezerra. Então a gente vê a foto da gente, não vê? Quando a gente é batizado. Aí deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Como a gente é batizado como criança, quando criança, então a gente talvez não lembre, tá bom? E a igreja, ela vai lembrando a gente dos passos que o Espírito Santo faz na gente. Primeiro a gente é batizado,
Depois, faz o quê? Vamos lá, tem que ser forte, senão eu vou ficar falando aqui sozinho. Depois a gente faz a primeira comunhão, a gente vai conhecer sobre o corpo de Cristo. Aí depois, um pouquinho mais adolescente, faz o quê? A crisma. Aí depois, somos da igreja. Não é assim? Aí às vezes a gente some da igreja, depois faz o crisma, né? Pronto. Agora eu só volto quando eu for casar. Por isso, presta atenção, que muitas vezes a gente procura esse Espírito Santo na vida da gente, que tantas pessoas falam, que tantas pessoas experimentam, tanto se deixam usar, e a gente não sabe onde ele está. Porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, é um exercício que eu faço na minha vida. Como é que esse rapaz aí usa o Espírito Santo? Como é que chamamos eu vim aqui e prega ali, faz uma adoração? Como é que o Padre Rivaldo tem aquelas palavras tão bonitas? Ação do Espírito Santo. Mas nós precisamos nos deixar ser conduzidos por esse Espírito Santo. Eu sei que às vezes a gente não fala tanto, né? Quando a gente fala o sinal da cruz, a gente faz assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando a gente vai rezar, a gente reza para quem? Deus Pai, reza para Jesus, reza para Nossa Senhora. Mas o Espírito Santo eu não conheço, porque eu acho que é uma árvore, é um pássaro, que nem vai falar a palavra. Acho que é só uma pomba que desceu sobre Jesus, mas foi só sobre ele mesmo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquele combustível. Outra vez essa palavra e ela mexeu comigo. O Espírito Santo é o combustível que faz a igreja caminhar. Você tem um carro, você sabe dirigir, você tem habilitação, mas não tem combustível. Para onde é que o carro vai? Para canto nenhum. O carro não vai andar, porque está faltando esse combustível. É por isso que às vezes a gente é da igreja, às vezes a gente tem a igreja, mas às vezes falta o combustível. A ação do Espírito Santo em mim. Rodrigo, mas eu não posso ser assim sem o Espírito Santo, não? Pode. Mas você vai já ver que a enorme diferença de você caminhar com o Espírito Santo e de você caminhar sem o Espírito Santo, tá bom? Então, o Espírito Santo era uma promessa do Pai, tá bom? Então, como era essa promessa do Pai? Eu vou abrir aqui, não precisa você abrir a palavra, tá bom? Lá na promessa, ele tinha, aqui em Isaías, ele vai dizer o seguinte, deixa ele marcada para facilitar aqui a minha vida, tá bom? E ele vai dizer assim, ó, porque derramarei, é o capítulo 44, versículo 3, tá bom? Lá no livro de Isaías, do Antigo Testamento. Às vezes a gente fala do Espírito Santo, não, é porque é só aqui, né? Mas lá no Antigo Testamento ele já falava sobre esse Espírito Santo. Então ele dizia assim, ó, porque derramarei água sobre o solo sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua raça e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aí ele vai andar um pouquinho mais. Aí lá em Ezequiel 39, no 29, ele vai dizer assim, ó, não tomarei a esconder deles a minha face, isso Deus falando, porque derramarei o meu Espírito Santo sobre a casa de Israel. Aí lá em Joel ele vai dizer assim, ó, depois disso, ele está falando, ele vai dizer assim, ó, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visão. Era uma promessa. Inclusive o próprio Jesus, né? Aí nós vamos agora para o Antigo Testamento. Jesus, lá no livro de João, ele vai dizer assim, ó, o livro de João, não precisa abrir, depois na passagem aqui que for o nosso tema, a gente vai abrir a palavra de Deus, tá bom? Mas lá em João 14, no capítulo 14, ele vai dizer assim, ó, no versículo 15. Só um instante. No versículo 15 ele vai dizer assim, ó, se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Paráclito, vos dará o Consolador, vos dará o Espírito Santo. Então, esse é a promessa do Pai para nós, o Espírito Santo, tá bom? Então, Jesus promete, faz uma promessa para nós. E aí, qual é a diferença que eu já acabado de falar, de eu andar com o Espírito
e de eu andar sem o Espírito. Olha que coisa interessante, presta atenção. Quem aqui, quantos discípulos existiam? No resumo que a palavra fala, 12. 12? Pronto. Que foi que esses discípulos viram com Jesus a vida todinha dele, que a gente chama vida pública? Viu Jesus pregar, sim ou não? Vai responder, vocês estão fracos. Sim ou não? Sim. Viram os milagres de Jesus? Sim. Viram muitos prodígios? Sim. Não viram? Foi que eles viram mais. Jesus andava no canto, as pessoas iam até Jesus porque precisavam ser curadas, tocadas, e os cegos começavam a ver, e os coxos começavam a andar. Os discípulos andaram toda a vida pública de Jesus, vendo todos os seus prodígios. Foi assim? Então, inclusive, eles começavam a fazer as mesmas coisas que os discípulos. Não foi assim que aconteceu? Pronto. Só que aconteceu uma coisa que eles não conseguiam entender. O que é que ele dizia? Ele dizia assim: Jesus, ó, vai acontecer que eu vou ser pego, eu vou ser preso, e eu vou morrer e vou ressuscitar. Tinha um deles, que era o Marmichão, que ele dizia assim: ó, vai nada, não tem nem perigo, vai acontecer nada contigo, porque eu não vou deixar. Foi o primeiro que negou. Ai, mas por que ele negou? Porque ele tinha medo. Ai, mas se fosse eu lá na época, eu não teria medo, teria sim. Quer ver uma coisa? Se entrasse por aquela porta alguém com uma arma, com uma faca, e dissesse que ia matar aqui 3 pessoas, quem fica parado? Levanta a mão corajoso, quem fica parado aí? Vai, levanta. No 3 o corajoso levanta a mão. 1, 2, 3. Eita, ficava não, meu. Quando entrasse, ele passasse a fechar assim, ó. Corria a gente pra lá, corria a gente pra cima, se escondia na caixa de som, pulava aquele mundo. Não era assim que a gente ia fazer? Pois foi assim que Pedro fez. Pedro foi escondido, faz de conta que não é comigo, Senhor. Foi bem escondido. Aí alguém viu e disse assim, ó: ei, meu filho, você estava lá. Aí Pedro: eu mesmo não tem nem perigo, você nem queria estar aí. Eu vim só por curiosidade. Aí outra pessoa viu: não, eu vi ele sim, ele estava lá. Sou doido não. Ele não é doido, porque ele não estava lá. Quando foi o terceiro, aí ó, Pedro corre. E aí conta a história que o galo canta, porque Jesus já tinha falado: antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Quem é que tem coragem de morrer? Todo mundo quer ir para o céu, mas quem quer morrer agora? Ninguém. Então os discípulos também, eles estavam com esse mesmo medo. João foi para a cruz. João era mais novo, talvez não soubesse nem, né? Talvez não soubesse nem do medo, mas acompanhou. Mas também estava escondido. Por quê? Porque o medo é próprio do ser humano. O medo, ele faz parte, inclusive, ele é algo que salva as nossas vidas. Se você está aqui atravessando a pista, aí vem um carro aqui, ó, com alta velocidade, você vê, chegou perto de você, pelo medo que você sente, você corre. Então o medo faz parte, né, da nossa vida, para deixar a gente vivo. E foi isso que Pedro fez quando ele negou. E aí Pedro lembra, se arrepende, e aí fica lá, né, com a consciência pesada, porque tinha prometido ao Senhor que não negaria. É assim que a gente faz, gente? Não é assim que a gente faz, não? Prometo, Senhor, não te deixar mais não. Quando eu sair, eu vou se renovar, ó. Vai ser, ó. Então, a mesma coisa de Pedro, que aconteceu com Pedro, vai acontecer com os outros discípulos também. Quando Jesus é pego, que ele vai preso, que ele começa a ser interrogado, o que os discípulos fazem? Todo mundo se esconde. Não fica um para contar a história, por causa do medo. Mas aí acontece uma coisa interessantíssima. Vamos abrir a palavra agora de Deus, tá bom? Pegue sua Bíblia se você trouxe. Se você não trouxe, fazer como o Padre Paulo Henrique ontem, né? Pegue seu celular. E você vai abrir em Atos dos Apóstolos, tá bom? É o primeiro livro lá, depois dos Evangelhos. Atos dos Apóstolos. Você vai pegar. Lá no capítulo 1, tá bom? Primeiro capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A
Abriram? Quem não tem a palavra, só acompanhar, tá bom? Aí, acompanha a palavra. Jesus foi pego, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E aí que era a ordem, né? a sequência dali. Se Jesus, que era o mestre, foi preso e morto, o que aconteceu com os discípulos? Morreriam também. É por isso que eles se escondem. Aí Jesus aparece para eles, aí diz o seguinte, presta atenção. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, ao qual ele disse: ouviste da minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus. Olha o que Jesus fala. Ele pegou aqueles discípulos que sabiam que estavam com ele e disse assim, irmãos, vocês são medrosos. Foi assim que ele disse? Ou bicho medroso são vocês? Foi assim que Jesus disse? Não. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabia o que é que o Espírito Santo faria com cada um deles. Jesus conhece o que o Espírito Santo pode fazer comigo e que pode fazer com você. O que é que Jesus fala? Fiquem aqui em Jerusalém. Sabe o que significa estar em Jerusalém? Fiquem aqui em oração. Fiquem aqui se preparando, porque vai acontecer algo com vocês. Vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Fiquem em oração. Quando os discípulos eles estavam com medo, eles se desesperaram. Mas foi uma coisa que eles não deixaram de fazer. O que foi? Rezar. Porque, lembra que eles passaram muito tempo com Jesus? O que eles aprenderam a fazer? Rezar. Eles não entendiam muita coisa que Jesus fazia, mas uma coisa eles aprenderam a rezar. E aí lá no capítulo 2, quando a promessa vai se cumprir, diz o seguinte, capítulo 2, lá no primeiro versículo: tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como agitasse de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Versículo 3: apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que repousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia e exprimisse. Foi o que aconteceu aqui. O que é que vai dizer? Desceram sobre ele o Espírito Santo, e eles começaram a falar outras línguas. Mas lá no final, mais lá no meio, aliás, do texto, vai dizer que as pessoas olhavam para eles e diziam assim, esses caras estão embriagados. Aconteceu algo extraordinário com os discípulos. Mas sabe o que foi que aconteceu mais de extraordinário ainda? Lembra dos caras medrosos? Lembra que eles fugiram? Lembra que eles se esconderam? Depois dali, todos, com exceção de João, morrem martirizados. Ou seja, foram mortos pelo Evangelho. Aqueles caras que não tiveram coragem de seguir o seu mestre, aqueles caras que não foram até a cruz com ele, foram todos eles que foram mortos por causa do Evangelho. Dá para entender a diferença de você caminhar com o Espírito Santo e você caminhar sem o Espírito Santo? Eu posso conhecer Deus, eu posso ver todos os seus prodígios, eu posso ver todos os seus milagres, todas as suas maravilhas, mas se eu não tomar consciência daquilo que Deus falou comigo, daquilo que Deus pediu para mim, através do Espírito Santo, vai ser só isso. Quando Deus chegar para mim e estiver em cima de uma cruz e pedir para eu acompanhar ele com a cruz, eu vou correr. Quando o mestre estiver morrendo, estiver sendo perseguido, estiver sendo açoitado, eu vou fugir. Mas com o Espírito Santo isso não acontece mais. Aqueles caras que fugiram, aqueles caras que correram, eles abraçaram a morte. Lembra de Pedro? Foi o que Pedro fez. Negou Jesus por 3. Sabe quem era Pedro? Pedro, quando o cara foi pegar Jesus, quando foi prender Jesus, Pedro era aquele cara raivoso, bruto, jumento, cavalo. Pedro pegou uma espada e queria fazer o quê? Foi o que Pedro fez com a espada. Cortou lá. Você acha que alguém mede onde é que está a orelha para cortar a orelha? O que é que Pedro queria fazer? Arrancar a cabeça. Esse era Pedro. Sabe o que foi que o Espírito Santo fez com Pedro? Fez ele morrer de cabeça para baixo. Sabe o que foi que Pedro disse? Podem me matar, mas me virem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Aquele cara lá atrás, que negou, que não quis saber de morrer por causa de Jesus, aquele cara que na hora ali foi raivoso, queria porque não queria mais deixar o remorso de ter negado Pedro, esse cara se entrega à morte.
e como ele, todos os outros discípulos. Mas por que isso acontece? Porque foram batizados no Espírito Santo. Você tem medo? Você tem medo de seguir a Cristo? Você tem medo de tomar a sua vida, fazer dela um sinal de Deus para as outras pessoas? Você tem medo de chegar ali na igreja e alguém lhe pedir uma missão e você não conseguir realizar? Você tem medo de um dia estar aqui, pregando a palavra de Deus? Você tem medo de estar aqui em cima um dia tocando, ou louvando, ou fazendo serviço para Deus? O Espírito Santo tira esse medo de você. Esse Espírito Santo faz você ter coragem na sua casa. Quando tudo está desabando, quando tudo está desmoronando, e você ser a força da sua casa, e não ser o que mais murmura. Quer ver uma coisa triste, meu irmão? Que eu já vi, não estou dizendo que acontece, estou dizendo que eu já vi. É você estar no seu ambiente de trabalho, ou no seu ambiente de estudo, ou com seus amigos, ou lá na faculdade, onde quer que você esteja, e aquele cara que se diz cristão, o seu cara que mais reclama. Se aquele cara que nunca vai dar certas coisas. Eu estou dizendo cristão porque eu já vi tanto católicos como os evangélicos. Aquele cara mais preguiçoso vai trabalhar nas costas, dá não. Sabe por que o Espírito Santo tem apagado a chama? Porque ele não tem transformado as nossas vidas. A gente parece que é um reavivado do Espírito Santo, mas quer que seja só uma força sobrenatural. Como se eu chegasse ali no açaí e pedisse assim, ai, tá de coragem, vou comprar coragem. Aí eu vou comprar força, e Deus vai me dar força. Sabe o que Deus faz com você? Pede paciência. Aí um dia o Padre Val estava rezando e disse assim, Senhor me dá paciência. Aí sabe o que ele fez? Deu uma palavra para o bezerro do Padre Val. Deu paciência para ele? Não. Deu a oportunidade dele aprender o que é paciência. O problema é porque a gente quer achar Deus, eu costumo dizer sempre isso, né? Achou a lâmpada mágica. Lâmpada mágica, vem cá Deus. Aí fez assim, aí vem Deus aparecendo. Senhor, eu quero 3 desejos. E a gente faz uma troca com Deus. A gente parece que não está disposto a se entregar verdadeiramente para Deus, a entender o que Deus pede de cada um de nós. O que Deus tem pedido para nós nesses dias de renovar? O que Deus tem pedido para você há tempos, há anos, e a gente não consegue? A gente não consegue se entregar verdadeiramente para Deus. Onde e o que eu estou fazendo com a marca que foi me dada do Espírito Santo? Não é porque eu não sabia. Beleza, a gente era criança e não sabia, mas deixa eu te contar uma historinha para a gente terminar. Cadê uma criança aqui? As crianças, vamos renovar aqui. Pega uma criança. A criança sabe quanto é que ela gasta de energia? Mas ela usa energia, não usa? A criança sabe quanto é que tem um pacote de arroz? Mas ela come? Ela sabe quanto é um litro de leite? Mas ela bebe? Quanto é que vale um garrafão d'água? Ela bebe? Mas ela sabe quanto é? Ela não recebe a graça? Assim acontece com a gente. Você foi batizado. Você talvez tenha passado a sua vida inteira sem reconhecer essa graça. É assim que nós somos quando a gente não reconhece. Nós somos essa criança. Só que quando eu vou me tornando adulto, o que é que eu faço? Quando tem uma luz acesa, eu vou lá e opa, menino, apaga essa luz aí. Sai apagando, fica tudo escuro. Não consegue enxergar nada. Meu médico dizia assim, quando eu era criança, ele dizia assim, menino, como essa comida todo dia, tu não sabe de onde é que vem? Menino, apaga essa luz, tu não sabe de onde é que vem? Hoje faz sentido. De fato, eu recebi a graça, mas eu não sabia de onde vinha. Hoje você se tornou adulto na fé. Mais uma vez, talvez você não lembrasse ou não imaginava de onde vinha a graça, mas hoje você sabe. Essa graça, ela vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está te colocando consciência. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Não foi nada de muito assim, uma monstruosidade. Foi, o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas o que aconteceu com eles? Eles tomaram consciência de quanto vale o sangue de Jesus. Eles tomaram consciência daquele mestre morrendo numa cruz para dar a vida para gente que não merece. Naquela hora a consciência deles bate e diz assim, é por ele que eu preciso morrer. É por ele que eu preciso entregar a minha vida, para que nós hoje aqui recebêssemos a graça da salvação. Porque nem eu nem você tínhamos essa graça. É por isso que a gente fala que a graça, a igreja, ela nasce do sangue.
porque nasce do sangue de Cristo, mas nasce também daqueles que tiveram a coragem de dar a vida por Cristo. É por isso que nós somos banhados pelo sangue. Hoje nós tomamos consciência disso, que o Espírito Santo hoje, que a gente cantou e vai cantar novamente, repousa sobre nós, que Ele traga essa consciência para nós, do quanto que vale o sangue de Cristo ter se derramado todo e completo por cada um de nós. É por isso que você vê aqui muitos servos, é por isso que você vê gente aqui, tira som, coloca som, vem aqui, grava, tira foto, está na lanchonete, porque o Espírito Santo desceu sobre cada um de nós e a gente tomou consciência de que o Espírito Santo é capaz de fazer nas nossas vidas, para que em outras pessoas também um dia essa graça possa chegar. Os discípulos eram medrosos e outras coisas negativas também, mas eles tiveram a coragem depois do batismo do Espírito Santo, e é por isso que hoje nós temos a graça da salvação. Amém? Entenderam? Nunca, jamais esqueça da marca que Deus deixou em você. Coloque a mão no teu coração, não feche os olhos, coloque a mão no teu coração. Deve estar um pouquinho quente por causa do calor, tá? Deve estar um pouquinho quente. Tem uma marca aí dentro de você, uma chama. Eu não posso dizer o quanto que ela está alta, que ela está baixa. Se é uma floresta em chamas, se é uma casa em chamas, ou se é uma velhinha bem pequenininha acesa. Mas eu sei que ela está acesa. Apagada ela não está. Nenhum sopro, nenhum vendaval, nada, nenhuma chuva forte que deu hoje de madrugada pode apagar essa chama dentro de você. Eu tenho um pedido para você. Não fiz o pedido ainda, mas eu vou pedir que essa chama ela possa agora reacender, reavivar, que ela possa queimar com fogo, como você imagina. Eu sei que a gente não pode muito falar isso, porque uma floresta queimando é muito ruim, mas esse fogo que consome até se apagar, não quer consumir totalmente você. A diferença é que esse fogo que há dentro de você, que ele vai agora mais uma vez ser reacendido, ele vai te consumir, mas não vai te queimar. Ele vai te consumir e você não vai sumir, você vai ficar vivo, porque pior do que uma gente morta é o vivo que está morto, que não tem esperança, que não tem sentido na vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz com cada um de nós é dar sentido à nossa vida. Depois ele dá sentido à nossa caminhada, dá sentido à nossa missão. Vamos clamar o Espírito Santo na nossa vida, sim ou não? Vamos pedir para que essa chama, de fato, de direito, de fato, ela possa reavivar o Espírito Santo em nós, tomar consciência daquilo que Deus fez por cada um de nós, por ter dado a vida por nós, e agora vai chegar a nossa vez de dar a vida por Ele. Se você ainda não fez isso, não importa a sua idade. Se você tem a minha que é 25 anos, se você tem 70, 100, o Espírito Santo, Deus, é sempre capaz de renovar a sua vida. É sempre capaz de reavivar essa chama que está dentro de você. E Ele espera ansiosamente por este dia, o dia que você toma consciência do Espírito Santo. Espírito Santo, repousa. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Como aquele que quer receber a graça de Deus, aquele que quer receber a graça do batismo do Espírito Santo, aquele que quer fazer valer o seu batismo, aquele que não estava com consciência, que estava recebendo a graça, mas não sabia de onde vinha. Essa parte que Deus fez em você, que deixou em você, vai ser reavivada. Deus pode talvez mexer com a estrutura sua, uma estrutura que você não quer mudar, mas é o Espírito Santo que vai te convencer a fazer isso. Porque o mais difícil de entrar na nossa cabeça é que o Espírito Santo vai descer sobre nós e eu vou ter que mudar de vida. E a minha vida já é boa o suficiente. Eu já faço aquilo que eu quero. Eu já faço aquilo que eu gosto. Mas muitas vezes o caminho de Deus não é isso. O caminho de Deus vai te tirar daquele caminho confortável, daquele caminho que era tão bom, que era tão prazeroso, e vai te levar para um caminho de espinhos. Mas é lá que a graça de Deus se encontra. É lá que está a tua salvação. Mais ainda, é lá que está a tua felicidade. Se você não encontrou a sua felicidade, que você possa encontrar, através do Espírito Santo, os caminhos do Senhor. Porque lá
Fui encontrar Jesus comigo. Fui encontrar Jesus. Fui encontrar Jesus. Se perguntarem por mim,